No vídeo de hoje nós iremos falar de porcentagem, mais especificamente sobre aumentos e descontos, ou seja, sobre o fator multiplicativo dos aumentos e descontos. Primeiramente, vamos começar com a seguinte observação. Vamos escrever aqui 1 vezes 100. Evidentemente que 1 vezes 100 vai ser igual a 100. O que nos interessa aqui é esse 1. É ele a nossa base para criar o fator multiplicativo de aumento e também o fator multiplicativo de desconto. Então vamos verificar aqui como que a gente pode criar o fator multiplicativo de aumento. Digamos que eu queira aumentar 20%, então mais 20%. O mais 20% eu posso escrever isso igual a mais 20 sobre 100. Ou na forma decimal, igual a mais 0,2. O que eu vou fazer com esse 0,2 para gerar o fator multiplicativo? Eu vou pegar aquele 1 que eu tinha anteriormente e vou somar esse 0,2. Então eu abro um parênteses aqui e escrevo 1 mais 0,2 vezes 100. 1 mais 0,2 vai dar 1,2 vezes 100. 1,2 vezes 100, isso vai dar 120. Então perceba que o 100 passou a ser 120, ou seja, ele cresceu 20%. Mas a ideia aqui é gerar o fator multiplicativo. É possível quando nós pegamos o nosso 1 como base e acrescentamos a porcentagem no formato decimal. Então a gente transforma aquela porcentagem no formato decimal, acrescenta no 1 e gera então o nosso fator multiplicativo. Vou circular aqui o 1,2 e vou escrever. O que esse 1,2 é? O nosso fator multiplicativo. Uma coisa que a gente pode perceber é que quando esse fator multiplicativo está acima de 1, eu tenho então aumento. Se ele estivesse abaixo de 1, eu teria desconto. Então esse é um ponto que a gente tem que prestar atenção. Então 1,2 é maior que 1, logo realmente é um fator multiplicativo de aumento, de acréscimo. Agora vamos verificar como se configura o fator multiplicativo de desconto. Então, digamos que eu queira diminuir 20%, então menos 20%. Menos 20% eu posso escrever menos 20 sobre 100, na forma de fração. Que na forma decimal vai ser igual a menos 0,2. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele meu 1 de base e vou retirar esse 0,2, eu vou fazer menos 0,2. Então, olha só aqui, eu abro um parênteses, 1 menos 0,2, fecho o parênteses, vezes 100. 1 menos 0,2 vai dar 0,8, vezes 100. 0,8 vezes 100 vai dar 80. Então, o que aconteceu? Aquele 100 que eu tinha inicialmente, ele passou a ser 80, ou seja, ele diminuiu 20%. Então, o meu fator multiplicativo nessa situação, eu vou circular aqui, é esse 0,8. O 0,8 é o fator multiplicativo. Percebam que esse 0,8 está abaixo de 1. Logo, é um fator multiplicativo de desconto. Então, de certa forma, quando a gente tem o 1, ele multiplicando não vai alterar nada. Mas se eu pego o meu percentual na forma decimal e acrescento ou diminuo desse 1, eu gero o meu fator multiplicativo de aumento ou fator multiplicativo de desconto. Então, com base nessa ideia, a gente vai resolver os exemplos a seguir. 1. Um produto sofre um aumento de 17%. Qual o fator multiplicativo que deve ser aplicado? Então, eu vou pegar o meu 1 como base e vou somar 17%. Então, 1 mais 17%.
Isso vai ser igual a 1 mais o 17% na forma decimal vira 0,17. Então, 1 mais 0,17 vai ser igual a 1,17. Então, esse 1,17 é o nosso fator multiplicativo, e nesse caso, um fator multiplicativo de aumento. Número 2. Um produto sofreu um desconto de 85%. Qual o fator multiplicativo que deve ser aplicado? Então, eu vou pegar o 1 e vou diminuir 85%. Então, eu escrevo aqui, 1 menos 85%. Que vai ser igual a 1 menos 85% na forma decimal, 0,85. 1 menos 0,85 vai ser igual a 0,15, sendo esse, então, o nosso fator multiplicativo. É um fator multiplicativo que aplica um desconto de 85%. Sendo menor do que 1, visivelmente podemos perceber que é realmente um fator multiplicativo de desconto. Questão número 3. Um produto custava R$ 240. Sabe-se que teve um aumento de 30%. Qual o seu preço final? Vamos utilizar aqui a ideia do fator multiplicativo. Então vamos escrever mais 30%. Mais 30% é um fator multiplicativo de aumento, igual a 1,3. Aí, esse 1,3 a gente tem que lembrar, ele vem do 1 mais 0,3, que a gente já estava fazendo anteriormente. Aí eu vou pegar o meu 240 e vou multiplicar por 1,3. 240 vezes 1,3, isso vai dar 312. Isso quer dizer que o preço final foi então de R$ 312, sendo esse o preço já com o aumento de 30%. Então, quando a gente já multiplica direto pelo fator multiplicativo, a gente já tem o preço final, juntamente com a parte percentual em que ele acresce ou, caso ele tenha um desconto, então a parte que foi reduzida já é aplicada no caso. Exemplo número 4. Um produto custava R$ 320. O mesmo teve um desconto de 15%. Qual o seu preço final? Então vamos para a ideia do fator multiplicativo. Menos 15% indica um fator multiplicativo de desconto, igual a 0,85. Como é que a gente obtém esse 0,85 mesmo? A gente pega o número 1 e diminui 0,15, que é o 15% na forma decimal, obtendo então um fator multiplicativo de desconto de 0,85. E agora a gente vai pegar o seguinte, vai pegar o 320 vezes o 0,85. 320 vezes 0,85 vai ser igual a 272. Isso quer dizer então que a gente tem R$ 272 como preço final, tendo em vista o desconto aplicado de 15%. De modo geral, o que nós devemos perceber sobre a porcentagem com relação a aumentos e descontos aplicando o fator multiplicativo? Sabemos que se temos um número no fator multiplicativo que é maior do que 1, nós temos um fator multiplicativo de aumento. E, se ele for menor do que 1, um fator multiplicativo de desconto. E esse fator multiplicativo é obtido por meio do acréscimo ou da subtração da porcentagem no formato decimal, com relação àquele 1 que nós utilizamos como base na multiplicação. Então, de modo geral, se nós seguirmos esse procedimento, nós poderemos utilizar essa ideia do fator multiplicativo para resolver situações em que nós temos acréscimos ou reduções, no caso descontos, envolvendo porcentagens, conforme os exemplos que nós apresentamos. Então esse foi o nosso vídeo sobre porcentagem, aumentos e descontos com relação ao fator multiplicativo. Espero que tenham gostado e até a próxima.